Muito bem, o estudo da lição número 4, na parte de segunda-feira, fala sobre o endurecimento do coração de Faraó. Quando, assim, Moisés procurou Faraó junto com Arão, e ele fez o primeiro milagre sobrenatural, a serpente, o cajado transformado em serpente, ali Faraó chamou os magos, e os magos replicaram aquele milagre. Mas a serpente, assim, que foi produzida por Arão, engoliu as outras serpentes. Isso atacava de forma direta uma das deusas serpentes do Egito, chamada Adjet, que era responsável por guiar o faraó nos caminhos do misticismo. E era dito que o Adjet, quando o faraó morresse, ela ia guiar o faraó para o paraíso. Uma deusa serpente. E quando então a vara de Arão, ali transformada em serpente, engoliu as outras serpentes que os magos criaram, aí ficou explícito que o Deus do céu tinha mais poder do que a deusa serpente, que era apenas um ídolo, era apenas uma crença. Tá? E Faraó então se tornou com o coração endurecido. Ele então resistiu ao apelo divino de deixar o povo ir. Então Faraó endureceu o coração. Ou seja, endureceu o coração, mesmo que dizer, foi teimoso. Ele não aceitou a vontade divina, nem ele quis saber de atender o pedido divino. Deixa o meu povo ir. O faraó não quis fazer isso. Primeiro pela mão de obra gratuita que eram os escravos. Ele construiu cidades armazéns. Ele construiu, por exemplo, pirâmides. Ele construiu, por exemplo, estátuas gigantescas. E eram os escravos que faziam isso. Muitos morreram durante acidentes nesses trabalhos. A teimosia é algo que leva as pessoas para situações delicadas. Por isso, não podemos ser teimosos. Temos que obedecer aquilo que Deus nos pede em sua palavra. E Deus, em seus mandamentos, Ele não pede nada que nós não consigamos fazer. E se nós não conseguimos fazer, ou consigamos, Deus envia o Espírito Santo, os anjos, para nos ajudarem na tarefa que Ele nos solicitou. O Senhor nos manda pregar o Evangelho em muitos lugares, nós temos que ir. Mesmo que isso pareça difícil, os anjos estarão conosco, o Espírito Santo nos ajudando. Certa vez, no Canadá, um navio, ele estava navegando, fazendo manobras, e pegou, a reta para ir para o oceano. No meio do caminho, ele viu uma luz, já estava escuro, ele viu uma luz lá na frente, o comandante viu a luz, e olhou e disse: "O que será essa luz?" Disse para o rapaz da comunicação: "O que é essa luz?" Entre comunicação. O rapaz, então, do aparelho do rádio, fez comunicação de onde estava vindo aquela luz, e disse: "Capitão, é uma luz e está a 15 graus a estibordo." Então o capitão disse: me dá aqui o microfone. E disse: "Atenção, você aí que está nesse local, 15 graus a estibordo. Aqui é um torpedeiro americano. Eu exijo que você saia da rota. Você vai 15 graus para o norte, senão eu vou ter que bater em você." O rapaz do outro lado disse: "Olha, eu acho melhor o senhor desviar a rota." E ele, então, o comandante disse: "Eu não vou desviar a rota, isso aqui é um torpedeiro americano, e se você não sair da rota, eu vou ter que usar a força contra você. Se você não sair da rota, vamos colidir de frente." O rapaz disse: "Então é melhor o senhor mudar a rota, porque aqui não é um navio, isso aqui é o farol. E o farol aqui está cheio de pedras pontiagudas em redor do farol." Foi o rapaz falar isso e ouviu o estrondo. O navio bateu numa pedra que furou o casco. Em 20 minutos, o navio estava no fundo do mar. E os marinheiros todos boiando nas águas ali do oceano. A teimosia levou então aquele comandante a produzir esse acidente. Quando nós somos teimosos, nós somos obstinados, nós não aceitamos a voz de Deus. Lúcifer foi o primeiro teimoso do plano cósmico. Ele discutiu com Deus, ele queria o lugar de Deus, Deus conversou com ele. Aí Ellen White fala no História da Redenção que Jesus muitas vezes conversou com Lúcifer, mas ele não atendeu. Ele quis ser teimoso. Faraó estava sendo teimoso, coração endurecido. Mas a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Por 7 vezes, Deus mostrou sinais para Faraó. E durante 6 vezes, os magos conseguiram replicar, os milagres que Moisés estava fazendo. Da 7ª praga em diante, os magos não conseguiram mais. E disseram para o Faraó: "Isto é o dedo de Deus. É melhor o senhor ceder, senão o Egito vai ficar destruído." Mas o Faraó endureceu o coração. Alguns textos do livro de Êxodo dizem que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Como pode ser isso? Aqui tem a pergunta número 2. O que esses versos
nos dizem que pode ser mal interpretado, que é justamente a questão de endurecer o coração. Veja, Êxodo 7, 3, 13, 14, 22. Deus dizendo, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu nem Moisés e nem Arão, como o Senhor Deus havia falado. Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está endurecido e ele recusa deixar o povo ir. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Então, o que esses versos nos mostram? Esses versos dizem que Deus endureceu o coração de Faraó, mas na verdade foi o próprio Faraó que rejeitou a vontade de Deus e se tornou teimoso diante das evidências. Deus apenas permitiu que Faraó mostrasse o que havia no seu coração. Quando a pessoa começa a ter a consciência endurecida, por mais que Deus fale, a pessoa não aceita. A pessoa rejeita, assim, as mensagens divinas. Já viu alguém na igreja quando a pessoa endurece o coração? Quando a pessoa briga com outro, ou a pessoa se indispõe contra o pastor, ou contra a administração da igreja, a pessoa começa a bater de frente. Não adianta falar, a pessoa bate de frente e termina saindo da igreja. E sai falando mal ainda da igreja. Isso por quê? Porque o coração da pessoa se endureceu. O oposto disso é a humildade da pessoa, de aceitar certos fatos que ele não consegue controlar. Então permite que Deus atue em favor daquela situação. Os relatos do encontro de Moisés e Arão com Faraó mostram que nas 5 primeiras intervenções de Moisés no Egito, as pragas trouxeram desconforto e fez o Faraó recuar. O Faraó chamava Moisés e disse, Moisés, eu pequei, pede para o Senhor Deus retirar essa praga, retirar essa morte, retirar esse desconforto. Praga das rãs, praga dos piolhos, a praga dos gafanhotos. O Faraó pedia que Moisés fizesse isso. Deixa o povo, tira essa praga que eu deixo o povo ir. Era só a praga ser retirada e o danado do Faraó, ele endurecia o coração e disse que vou deixar sair coisa nenhuma. Não vou deixar sair. Endureceu o coração. Então, quando usa a expressão Deus endureceu o coração de Faraó, é porque o coração de Faraó já estava voltado com a teimosia. Então, quando Deus mostrava um sinal, um milagre, uma praga, na verdade, o coração do Faraó, ele endurecia e disse, não vou deixar. Não vou deixar porque eu também sou um Deus, então eu mereço respeito. Então o Faraó se achava no direito de afrontar, de desafiar o Deus do céu. Não reconhecia a soberania divina. E o que aconteceu é que o dirigente do Egito se esforçou em sua teimosia para afrontar a Deus. Em tudo, Deus estava chamando o Faraó ao arrependimento. Mas ele endureceu o coração. Alguém disse que o nosso coração diante de Deus, o sol da justiça, tem que ser, pode ser parecido com duas coisas, 2 elementos. Ou pode ser parecido com manteiga, ou pode ser parecido com o barro. Se você colocar manteiga e barro ao sol, vai acontecer 2 fatores. A manteiga vai derreter e o barro vai endurecer. Então, quando o Faraó se apresentou diante de Deus, ou Moisés se apresentou diante de Faraó, para pedir que o povo saísse, o coração de Faraó se tornou como um barro mole. E diante do sol da justiça, que era o poder de Deus, ele endureceu o coração. Não foi que Deus endureceu, é o próprio Faraó que endureceu o coração. Se tornou teimoso. Tanto que a primeira expressão já mostra isso. Quem é o Senhor para que eu possa ouvi-lo e deixe o povo ir? Não deixarei o povo ir. Então, essa primeira impressão já mostrou o que havia no coração daquele homem, daquele Faraó. Ele se achava prepotente, ele se achava superior a qualquer Deus. E ele então desafiou o Deus do céu. Então era ele endurecendo o coração. E Ellen White fala que quanto mais ele se tornava teimoso, mais o Espírito Santo ia se retirando dele. Porque a vontade divina é que o Faraó cedesse sem que ninguém sofresse. Mas ele foi obstinado, foi teimoso, endureceu o coração. O Faraó poderia, pelo uso do livre-arbítrio, ter escolhido o favor divino. E ninguém sofria. Ele sofreu, o povo sofreu. Imagine uma praga de rãs em todo o Egito, nas casas das pessoas, nas camas, nas panelas. Imagine a praga dos piolhos. O que foi a praga dos piolhos? Eu sou do Nordeste. No Nordeste houve uma época que teve muito piolho. E as pessoas tinham medo do piolho nas escolas. As pessoas, uma epidemia de piolho. Era terrível. Imagine piolho em todo o Egito. Moisés jogou pó para cima e virou piolho. Uma praga dos piolhos. Foi um desconforto
muito grande. Sem contar que essa praga dos piolhos cria também eczemas e outras doenças parasitárias. Então, foi uma praga terrível. A praga dos gafanhotos destruiu tudo, acabou com tudo. Praga daquelas pedronas caindo, pedras de 50 quilos caindo, matando animais, furando telhado de casa, matando pessoas. O povo sofreu, e tudo porque o líder sofreu. Essa lição é a lição para a liderança também. A liderança tem que ficar atenta ao que Deus está falando. Liderança da igreja. Não podemos ser desobedientes àquele que diz assim diz o Senhor. Olha, Ellen White escreveu o seguinte em Parábolas de Jesus, página 340. Ela escreveu o seguinte: atirai uma pedra no lago e forma-se uma onda, e a ela seguem-se outras, e crescendo as mesmas, o círculo se amplia até chegar na margem. O mesmo se dá com nossa influência. Além do nosso conhecimento e livre-arbítrio, nossa influência atua em outras pessoas para a bênção ou para a maldição. Faraó, ele estava desobedecendo a Deus, e a influência dele afetou todo mundo no Egito. Deus, ao enviar as 10 pragas, tinha propósito de libertação do seu povo, tinha propósito de ensinar uma lição ao Faraó, uma lição também para o povo do Egito, bem como para o povo de Israel. O Senhor é Deus, e fora dele não existe outro. Essa era a lição profunda. Mas ele fazia tudo com amor. Ele não queria que ninguém sofresse. Por isso, ele mandava Arão e Moisés avisar o Faraó antes. Faraó, deixa o povo sair. Não vou deixar, não adianta pedir. E se vocês estão brincando comigo, vocês estão querendo levar o povo para longe de mim, não vou deixar. Mas, majestade, se o senhor não deixar, olha, infelizmente, eu vou ter que pedir para Arão, para ele fazer um outro sinal. Que faça o sinal, eu não tenho medo. Então Arão executava a ordem divina, e a praga vinha sobre o Egito, e sofria o povo inteiro, todo o povo do Egito. Só os israelitas na terra de Gósen nada sofriam, é para que eles vissem o poder de Deus amparando o povo escolhido. No tempo do fim, nós temos que prestar atenção, aqueles que serão assim vistos como o povo de Deus, estarão protegidos assim das pragas que cairão neste mundo, conforme diz o Apocalipse. Que o Senhor nos abençoe. Possamos confiar nesse Deus poderoso e glorioso, que só quer o nosso bem. Deus abençoe.